Bom, vamos continuar aí então, pessoal. Vamos lá? Bom, vamos você começar então. Vamos lá então, começando aí. Existem casos em que é necessário. Vamos lá, pessoal. Existem casos em que é necessário estabelecer algumas verificações lógicas e condições definidas sucessivamente. Ou seja, há casos aí ainda que somente uma única condição não vai ser suficiente. Nesses casos, uma determinada ação de um programa somente pode ser executada se um conjunto anterior de condições for verificado. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui agora a situação, né, de eu ter comparações, uma dependente da outra. Tá? A partir do momento que uma determinada ação é executada, ela pode também levar outras condições, não havendo limites. Então, eu posso ter uma condição, dentro de outra condição, dentro de outra condição, dentro de outra condição, até aonde atender vocês. Obviamente, mais que 10 condições, uma dentro da outra, você mesmo já vai se confundir. Tá? Então, se chegou nesse ponto, às vezes é necessário rever a sua lógica, que tenha algo mais fácil, né, uma implementação melhor aí nesse caso, né, para ser colocado. A ideia aqui apresentada sugere a possibilidade de usar uma condição dentro de outra condição, o que leva a uma estrutura de decisão encadeada ou aninhada. Então eu tenho condição dentro de condição, a gente chama ela do quê? De encadeada ou aninhada. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma condição, a primeira condição 1 ali, ó, A maior que 10. Sim ou não? Ou eu tenho, ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Se for verdadeira ali, ó, instruções executadas quando a condição 1 for verdadeira, que é a minha parte mais da direita ali, né? E a parte da esquerda, um não, condição 2. Vocês estão vendo que eu tenho ali, ó, um C dentro de outro C, basicamente? E eu posso ter quantos Cs dentro de outros Cs que eu tiver. 3, 4, 5, 10, não importa. Tá? Ali, ó, na minha condição 2, se a primeira condição for falsa, eu caio na minha condição 2. Agora eu vou ter mais uma vez a comparação de um verdadeiro ou falso. Instruções executadas quando a condição 1 e condições 2 são falsas. Tá? Então, ó, primeira vez, caí na condição 1, é falsa, vim para a direita. Segunda vez, caiu na condição 2, é falsa, vem para a direita novamente. Para depois ir para o final. Pode também ter o fluxo. Condição 1, caiu a primeira vez, for falsa, vem para a direita. Condição 2, a segunda condição foi verdadeira, caiu para a direita ali, ó. Então, para a esquerda e para a direita. No caso de vocês, vendo de frente, né? Condição falsa é para a esquerda, condição verdadeira é para a direita. Essa aqui, ó. Condição falsa para a esquerda, condição verdadeira para a direita. Correto? Falei errado na vez anterior. E aqui, ó, eu tenho o final dela sempre o quê? Sempre afunilando depois, tá? O fim tem que ser um só. Eu não posso ter para cada condição um fim ali. Não seria errado, mas não é o jeito mais certo de você pegar e pensar em um algoritmo. Eu tenho que afunilar ele. De preferência, só um único fim. Nesse exemplo, está sendo adotado o encadeamento, né, para a condição 1 falsa, mas dependendo do problema ser resolvido, pode ser colocado no outro lado, que seria o verdadeiro, do lado direito. Pode ocorrer, em termos, a necessidade de utilizar condições dos dois lados. E é possível.
eu tenho condição verdadeira e falsa e logo de cara já caí em outras duas, dos dois lados, verdadeiras e falsas. Tá? Se condição 1, então instrução. Se não, C. É isso que a gente chama de condições alinhadas. Então, instrução. Se não, fim C. Ó aqui, ó. Esse C é desse fim C. Esse C é desse fim C. Para cada C aqui, ó, eu tenho o seu fim C. Correto? Se eu tiver 10 Cs, eu vou ter 10 fim Cs. Oi. Como assim? O senão, ele faz parte do primeiro C, pessoal. Então é aqui mesmo. Não por quê? Porque o senão é da primeira estrutura do C. O identar é mais fácil para o programador. Dependendo da linguagem. Tem linguagem que é obrigatória. O Python é obrigatório. Mas a maioria das linguagens é mais fácil para o programador. No Python, se você colocar um tab no senão dele, ele não vai compilar. Ele não vai interpretar, na verdade. Por quê? Porque o senão faz parte do primeiro fim C aqui. Ó. Tá? O Python é legal por causa disso. Você não tem o beginning, o próprio tab já faz isso. Cara, é muito da hora isso daí. Nenhuma linguagem trabalha desse jeito. Mas também não fica a cargo do programador escolher quantos tab ele quer. É um só e acabou. Tá? Beleza. Voltando lá. No sinal da segunda posição. Não entendi a pergunta, cara. No sinal da segunda posição. Aqui, ó. Esse cara. Instrução para a condição 1. E 2 falsas. E a primeira condição aqui, ó, ela tem que ser falsa, caiu no senão. A segunda condição, ela tem que ser falsa, caiu no senão. Tá? As duas têm que ser falsas para cair nesse cara aqui, ó, nessas instruções. Correto? Beleza. Já está começando a ficar mais difícil, né? Antes era um, beleza. Antes era o simples, que era só um só. Agora tem o então e o senão, que são duas. Agora tem uma dentro da outra. E agora uma dentro da outra aqui, pessoal, a gente viu que não tem fim. Vocês podem colocar quanto vocês quiserem. Vai depender da lógica de vocês para resolver o problema. Para um exemplo da utilização dessa estrutura, considere o seguinte problema. Elaborar um programa que efetue o cálculo de reajuste de salário de funcionário. Considere que o funcionário deve receber. Deve receber, né, um ajuste de 15% caso seu salário seja menor do que 500. Se o seu salário for maior ou igual a 500, mas menor ou igual a 1.000, seu reajuste será de 10%. Caso seja ainda maior que 1.000, o reajuste deverá ser de 5%. Então, quanto maior o salário, menor é o reajuste. Mais ou menos aqui o problema está dando. Correto? Eu tenho algumas faixas de salário aí. Dependendo das faixas de salários que eu tenho que fazer o quê? Aplicar uma determinada porcentagem de reajuste no salário. Beleza aí? Com problema? Sim? Beleza. Como seria nosso diagrama? Primeiro, ler salário. Eu preciso saber o primeiro cara, quanto o cara ganha, para eu poder pegar e, logicamente, classificar ele, né? Salário é menor do que 500? Ó, salário é menor do que 500? Se for verdadeiro, ele vai vir para cá, ó. Novo salário recebe salário vezes 1,15. Se o salário dele for de R$100, por exemplo, deixa eu ver a faixa, que eu não lembro. Considera o funcionário recebe ajuste. Tá. É menor do que 500 é 15, é de 500 a 1.000 é 10 e a partir de 1.000 é 5. Beleza. O cara recebeu R$100 de salário, é aplicado o quê? 15% a mais no salário dele. Então é por isso que ele está multiplicando por 1,15. Ah, não, ó, o salário não é menor do que 500. Professor, esse novo salário você declarou? Sim, é uma nova variável.
novo saldo. Então, a variável seria salário e novo salário. Salário é o primeiro cara que eu leio aqui, ó. Eu fico esperando o usuário digitar R$100, R$200, R$500. O novo salário é o salário aplicado à porcentagem que eu quero. Só tem duas variáveis? Por enquanto, sim. Tá? E vai ser isso daí, provavelmente. Não vai mudar mais que isso. Agora aqui, ó. Aí caiu no não aqui, ó. Salário é menor do que 1.000? Se for menor ou igual, né, no caso aqui, ó. Se for verdadeiro, novo salário recebe salário vezes 1,10. Se for falso, novo salário recebe salário vezes 1,05, que seria o 5%. Ambos, todos aqui, ó, desde o início lá ou até aqui, que é minha condição encadeada, eu vou para um único fim, ó. Vocês estão vendo que aqui está juntando e aqui está juntando também? Para depois eu vir aqui, ó, imprima o novo salário. Enfim. Correto? Então eu tenho condições encadeadas aí para eu poder, na verdade, o quê? Ficar verificando a faixa do salário da pessoa para encaixar na faixa de porcentagem que eu quero. Tudo bem até aí? Sim? Bom, qual seria o português estruturado então? Programa ajusta salário, var, novo sal e salário, do tipo real. Tipo real por quê? Porque salário pode ter casas decimais. R$1.000,48, por exemplo. Início, leia salário. Se salário menor que 500, então esse cara aqui, ó, é verdadeiro. Novo salário recebe salário vezes 1,15. 1,15, pessoal, já é aplicado os 15%, tá? Eu poderia fazer novo salário recebe salário vezes 0,15. Depois, novo salário recebe salário mais esse valor de novo salário. Correto? Mas aqui a gente facilita para ser uma única operação. Se não, é sinal que esse cara aqui, ó, é falso, né? Ó. Se salário, ó, se não ser salário menor ou igual a 1.000, então novo salário recebe salário vezes 1,10. Se não, novo salário recebe salário vezes 1,05. Ó. Fim C, ó. Esse fim C é desse C. Esse fim C é desse C aqui, ó. Escreva novo saldo. E o fim do meu algoritmo. Entendidos aí? Sim? Toda vez que eu tenho um C, eu tenho que ter um fim C. Beleza? Em algum momento, pode haver necessidade de trabalhar com mais de uma condição dentro de uma única decisão e fazer testes lógicos múltiplos. Aqui, pessoal, quando a gente tem salário menor do que 500, quantas comparações a gente está fazendo aqui? Eu tenho uma única comparação trabalhando o quê? Com duas variáveis, não é? Aqui, nesse caso, um valor de variável, um valor fixo, não é isso? Uma constante. Mas nem sempre vai ser assim. Eu posso ter aqui, ó, mais de uma condição a ser o quê? Analisada. Correto? Beleza? A menor combinação possível para esse caso é a definição de duas condições para uma mesma decisão, mas não há limite para esse tipo de evento, podendo ser 3, 4, 5 ou mais. Mais uma vez, o normal é que seja uma, duas, até uma 5. Após isso, é necessário, às vezes, rever a lógica se é o jeito mais fácil que vocês estão tentando resolver o seu problema, né? Quando houver necessidade de utilizar mais de uma condição para a mesma tomada de decisão, deve ser utilizado um recurso bastante peculiar, chamado operador lógico, também conhecido como operadores booleanos. Os operadores mais comuns são e, ou e o não. Eu tenho mais de uma condição. Eu tenho que trabalhar com e, ou não, que é o menos comum de todos. Vocês já viram lógica matemática? Sim. Firmeza. Vocês vão usar esse cara aqui agora. Beleza.
Entendeu lá em matemática, em lógica? Cara, ótimo. Vocês já sabem isso daqui então. Vou passar até rápido. Fechou? Pois é, isso é importante, pessoal. Exatamente. Não muda em lugar nenhum. Vocês aprenderam lá, é aqui, ó. Já tá na cara que vai ser usado aqui, ó. Tabela verdade. Vocês lembram desse cara aí? É esse cara aqui que vocês vão usar agora, no algoritmo. Por isso que é importante. Fechou? Vamos lá, ó. Tabela verdade do E, né, ó. Operador lógico de conjunção é utilizado quando duas ou mais condições de uma determinada decisão necessitam ser verdadeiras, para obter-se um resultado lógico verdadeiro. Caso contrário, o resultado do valor lógico retornado será falso. Se a primeira condição possui valor lógico falso, a segunda condição não precisa mais ser avaliada. Ou seja, eu tenho 5 lá condições e todas elas são com o operador E. Se a primeira já deu falsa, descarta, é tudo falso já. Correto? Se eu tenho 20, a segunda deu falsa, não precisa mais comparar as 18 seguintes. Já deu falso e acabou. Beleza? Voltando. Operador E ali, ó, condição 1 e condição 2. Falso com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Falso com verdadeiro. Verdadeiro com falso dá falso. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. O E é muito fácil, né? É só verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro, acabou. Está resolvido aí o problema. Tá? O E é muito tranquilo. Como seria aqui num diagrama? Condição 1, ponto E, ponto, condição 2. Vocês estão vendo aqui, ó, que na mesma estrutura de decisão, eu tenho duas condições. É diferente de você utilizar condição 1, verdadeiro, depois condição 2. Aqui os dois caras estão sendo analisados ao mesmo tempo. E ele já vai fazer o quê? Influenciar no fluxo. Ou verdadeiro ou falso. Correto aí, pessoal? Sim? Beleza. Observe que o resultado é verdadeiro somente quando todas as condições envolvidas nas decisões são verdadeiras. O operador E faz com que somente seja executada uma determinada operação se todas as condições mencionadas forem simultaneamente verdadeiras. Correto? Bom, programa aí, ó, de exemplo utilizando o E. Teste lógico E. Número é a minha variável, inteiro é o tipo dela. Beleza? Leia número. Se número é maior ou igual a 20 e número menor ou igual a 90, então, número está na faixa entre 20 e 90. Esse a gente vai usar no Sim. Sim, é esse cara aí mesmo. Se não, escreva, o número está fora da faixa de 20 e 90. Aqui eu só tenho o quê? Análise das duas ao mesmo tempo. Isso é verdadeiro e isso é verdadeiro, então vai ser executado esse cara. Ou então, se isso for verdadeiro e isso for falso, a minha expressão inteira é o quê? Falsa. Ele vai ser executado o quê? Se não. Só tem um fim C nesse cara. Só tem um único fim C nesse cara. É isso mesmo. Por quê? Porque eu só tenho um C aqui, ó, abrindo. Para cada fim C eu tenho que ter um único C. Beleza aí? Fechou? Ou, operador lógico ou disjunção, é utilizado pelo menos de uma ou mais condições de determinada decisão necessita ser verdadeira para se obter um resultado lógico verdadeiro. Aí o ou aqui é um pouco ao contrário. Se eu tenho 20 condições com ou, uma delas sendo verdadeiro, eu não preciso analisar mais nada. É verdadeiro de qualquer jeito. Tá? Se eu tenho 20, na vigésima for verdadeira, a minha operação é verdadeira. Tá? Caso contrário, o valor resultado retornado será falso. Se a primeira condição possui valor lógico verdadeiro, a segunda não é necessária mais ser avaliada. Tá? Tabela verdade do operador ou.
falso com falso é o falso. Único. A resposta falsa é isso daí. Condição 1 e condição 2 falsos. O resto é tudo verdadeiro, pessoal. Também o ou é tranquilo de se decorar aí a tabela verdade dele. Não é isso? Fechou? Beleza. Observe que o resultado lógico é verdadeiro quando pelo menos uma das condições envolvidas na decisão é verdadeira. E a gente tem isso de representação. Condição 1 ou condição 2. Ó. Na mesma estrutura, no mesmo C. Tá? Ou um ou outro sendo verdadeiro, instruções a serem executadas, condições verdadeiras. Vem para a linha direita. No 5. Teste lógico ou, por exemplo, variável aqui, ó, sexo, do tipo caractere. Caractere, pessoal, é caractere mesmo. A, B, C, D, E, F, G. Correto? Símbolo especial, arroba, sustenido, cedilha. Aqui a gente está interpretando no algoritmo, na verdade, ele não. Para ele, um ou mais caracteres é uma coisa só, ele não distingue. Na linguagem de programação, sim. Será que você pode escolher a quantidade de caracteres? Na linguagem de programação, sim. E o espaço considera? O espaço considera um caractere. Tá? Beleza. Leia sexo. Aqui, ó. Se sexo igual a masculino, a palavra masculino tem que ser exatamente igual. Maiúscula e minúscula já são diferentes para um caractere. Ou sexo igual a feminino, ou, aqui ó, é ponto ou ponto aqui na verdade. É verdadeiro ou falso verdadeiro. Ou é um ou é outro, né? Ele vai dar verdadeiro. Nesse caso. Então escreva sexo válido, senão sexo inválido. Fechou? Beleza aí? Então, a gente tem esse cara aqui, deixa eu só ajeitar, é ponto ou ponto. Beleza. Se o operador não faz com que seja executada uma determinada ação, uma decisão, invertendo o seu valor lógico. Se a condição for verdadeira e possui na sua frente o valor não, será automaticamente considerada falso. O inverso ocorrerá uma condição falsa que possua na frente o operador não, que será automaticamente considerado verdadeiro. O não, então, pessoal, vai fazer o quê? Inverter o seu sinal. Analisa a primeira expressão, colocou o não, inverte o sinal. Tá? Ela é aquela pergunta na negação, na verdade, que a gente tem que interpretar. Condição. Se o meu resultado for verdadeiro, com o não vai ser falso. Se o meu resultado for falso, com o não vai ser verdadeiro. Tá? É muito raro vocês utilizarem esse cara aqui. Sinceramente. Mas acontece. Vai ter casos. Tá? O operador não faz com que seja executada uma determinada operação, invertendo o resultado lógico da condição. Bom, não condição. Agora aqui, ó. Se a minha condição for verdadeira, o não vai se transformar em falso. E aí ele vai executar isso. Se a minha condição for verdadeira, o não vai se transformar em falso. Vai ser executado aqui, ó. Se a minha condição for falsa, o não vai se transformar em verdadeiro. Então vai ser executado isso. Correto? Boa pergunta. Em que caso você utilizaria um não? Também não? Vamos supor que você tem um cadastro lá de funcionários. E teoricamente, o sexo do funcionário deveria só ter a letra M ou F. Você pode fazer uma condição que ache todos os funcionários que não têm a letra F não têm a letra M. Você está usando um não. Por quê? Você não sabe. As únicas duas variáveis que você acha que são verdade, M e F. Correto? Você coloca lá, não M, não F. Ele vai achar A, B, C, D, E, J, K, L, U, V, X, Z, por exemplo. Ficou
Claro ou não? Um tipo desse cara, mais ou menos. Vamos supor que você tenha lá um valor, sei lá, padrão de salário de 5 mil reais. Eu quero achar os valores que não são 5 mil reais. Por quê? Porque são todos valores diferentes de 5 mil reais que eu quero. Beleza, ele vai lá e utiliza o não. Tudo bem? Não é muito comum, mesmo assim ainda é uma lógica que eu não gosto de usar muito. Mas é um dos casos que eu poderia estar utilizando para resolver algum problema nesse gênero. Vocês vão fazer alguns programas que vão conter consistência, ou seja, somente validar alguns tipos de dados para aceitarem. O não aí, nesse caso, é utilizado. Tá. Eu faço isso. Exato. Exato. É uma negação que você vai usar. Beleza. O valor não, o operador não faz com que seja executada uma determinada ação de decisão, invertendo o valor do resultado lógico. Se a condição for verdadeira e possuir na sua frente o operador não, será automaticamente considerada falsa. O inverso ocorre para a condição falsa, que possui o operador não na frente, será considerado automaticamente verdadeiro. Tá? Então aqui ó, é o exemplo no português estruturado, né, ó, A, B, C e X do tipo inteiro. Leia A, B e C. Se não X maior que 5, então. Ó que beleza que é ler isso daqui. Se não X maior que 5, então. Primeira coisa, façam X maior do que 5. Ignorem por enquanto não. Quanto vale o X aqui? Vai depender do quê? Bom, aqui na verdade, ó, eu não tenho o valor de X sendo lido, né? Aqui, se fosse um algoritmo, se fosse em linguagem C, ele poderia cair tanto numa quanto noutra. Não tem muito jeito, porque o C ele pega o valor que tiver na memória. Se fosse no Java, ele ia cair. Deixa eu ver. 5 é maior, é 0. Então X é maior do que 0? Não. Espera aí. O X ia ser 0, né? Declarei o X, 0. 0 é maior que 5? Falso. Então verdadeiro. Aí iria cair nesse cara. Aqui, pessoal, tá meio faltando um valor aqui, ó, um cálculo, na verdade, para fazer o valor de X. Para eu ter um valor de X, tá? Não tem enunciado, na verdade, aqui. Aqui é só um exemplo, né, de utilização, tá? Mas, vamos supor aqui, ó, vamos colocar aqui esse cara aqui, ó. X recebe A mais B mais C, vai. Pronto, a gente resolve o nosso problema assim. E vai faltar aqui um pouco desse cara, ó. 20, eu acho que dá. Beleza. Né, ó. A mais B mais C. Beleza. Então, eu tenho a leitura ali das variáveis. Todas essas variáveis estão indo para a minha variável X. 5 é maior que X é maior do que 5? Verdadeiro. Se isso daí for verdadeiro, o não vai transformar em falso. Correto? Se é em falso ali, ó, o que ele vai executar? Ó, vamos supor que a minha variável A seja 4, 4 e 4. A, 4, B, 4 e C, 4. Beleza. 4 mais 4 mais 4 dá quanto? 12. 12 vai valer a minha variável X, correto? Aí eu venho aqui, ó. Se X é maior do que 5, 12 é maior do que 5, verdadeiro. Correto? Não verdadeiro é o quê? Falso. Se é falso, ele executa qual instrução? C não. Ele vai executar esse cara aqui, ó. C recebe A menos B vezes X. C vai ter 0. Oi? Mas é porque fazendo o mesmo. O C, nesse caso, C menos B, 4 menos 4 dá 0. Vezes X, exato, vai ser 0. Eu podia fazer no mesmo esquema no começo. C, não.
É que o C e o C não, eles são ou verdadeiro ou falso, né? Aqui você está invertendo o sinal. É que também não mudaria nada. Se pegasse se não e trocasse o valor. O que mudaria? A lógica mudaria. O que é falso passa a ser verdadeiro. Não, tudo bem, mas se você coloca só um C e um sinal e troca, e inverte o primeiro palco para o primeiro, não dá nada. Se as instruções forem diferentes, sim. Não, ó, aí você tira o não. Você coloca o C, o A mais B embaixo e o A menos B em cima. E fica aquela lógica. Se ele for falso, o que ele executar? E agora não está. Não. Ó, Se eu tiver essas operações iguais, sim, mas nesse caso, não. Vai depender das variáveis que você tem lá em cima. Você não sabe qual é o valor das variáveis dali que o cara está digitando. mas, cara, se você tem esse exemplo, seu. O 4, 4, 4. Se você tirasse o não, colocasse o mais embaixo, em cima, ia sair o mesmo resultado. Tudo bem, porque você está sabendo o valor dos resultados antecipadamente. Mas a lógica não tá. A lógica muda, cara. Porque assim, você está trabalhando com variáveis, você nunca sabe o valor delas. Não, tudo bem, mas seria a mesma tratativa, são dois carros. Você só está negando e negando de novo. Você está invertendo o seu sinal, ou do verdadeiro ou do falso. Então, no caso, quando se trata de mais B, dessa negação, o mais é o positivo. Tá? Você está negando, depois você está negando de novo. Se ele for falso. Você está negando um falso, então ele transforma em verdadeiro. Não, mas você só nota, eu não lá. Você está contando não, mas... Cara, eu não consigo enxergar desse jeito. Se é com variável que você está tratando, você nunca vai saber o valor que o cara vai digitar. Mas você consegue fazer o mesmo resultado sempre. Se você colocar, nesse caso, você tira o não, inverte aqui, vai ser sempre o resultado se você ficar o não ou o seu não. O não, nesse caso, não serve para nada. Serve só para confundir aqui. Nessa lógica, sim. Sim, nessa lógica, sim. Eu nunca consegui ver uma operação para não. Nunca? Nunca usei. Você vai chegar uma hora. Não, uma hora chega, nunca vi. Em SQL você vai usar bastante. Dá para você usar tranquilamente. Vai ser dependendo do que? Da loja que você aplica. Se você tem 100 opções, você quer excluir uma delas, como que você faz? Não, beleza, mas nesse caso... Nesse caso é só exemplo mesmo. Tem lógica. Mas vocês entenderem a aplicação só. Tá? Bom, vamos lá então. O operador mostra, por exemplo, a utilização do operador não, que será efetuado somente o cálculo de C, né, de A mais B vezes X, se o valor da variável X não for maior que 5. Qualquer valor que seja abaixo de 5 será efetuado, C recebe A mais B vezes X. Então, é só as diferenças ali entre as duas operações, dependendo do resultado. Bom, prioridade do uso de operadores lógicos. A gente viu, né, que os operadores aritméticos em si, ele não tem, na verdade, o igual, maior que, menor que, prioridade. Agora, esses caras aqui é um pouco mais diferente. Operadores lógicos possibilitam o uso de um ou mais condições para tomada de uma única decisão, quando utilizados operadores e ou, quando há necessidade de negar um estado lógico para uma decisão do operador não. Para usar adequadamente os operadores lógicos, é necessário levar em conta a sua ordem de prioridade. A tabela seguinte apresenta a ordem de prioridade dos operadores lógicos. Se eu tiver um e, não e ou na mesma comparação, o não é feito primeiro. Para depois o e, para depois o ou. Isso independente da ordem que eles estiverem inscritos. Então eu tenho mais de uma condição na mesma. Se eu tenho operadores diferentes, eu tenho que levar em consideração a prioridade. Correto? O não, o cara de negação, ele é mais forte. Ele é executado primeiro. Para depois o e, para depois o não. O ou, desculpa. Tá. Por exemplo, a expressão lógica A igual a B e não
A maior que 5. Deve ser avaliada primeiro o não A maior que 5. Depois somente o E, né? Bom, aí aqui ele vai me dar uma outra expressão lógica, que é basicamente o que a gente já viu aí, né? Aqui nesse caso, ó, o E tem que ser executado primeiro para depois um resultado daqui ser executado com esse O aqui. Pode ser tudo negado. Pode ser tudo negado. Na verdade, assim, você vai ter não uma expressão e não outra expressão ou não outra expressão. O que se resolve primeiro são os não, de todos. Para depois ser aplicado o e, depois ainda o outro. Tá? Mas eu posso ter todos negados. Sim. Beleza. Olha, e a gente acabou mais um capítulo. Pessoal, perguntas? Tá fácil ainda, né? Por enquanto tá razoável. Legal. Pessoal, vocês vão tentar fazer, tá? Esses exercícios que já estão lá também, ó. Tomadas de decisão aí. Vocês vão ver se o resultado é verdadeiro ou falso. Tá, ó. Tem aí as nossas condições, vocês vão circular. E tem o quê? O desenvolvimento de português estruturado e mais diagramas. Tudo bem aí? Tentem fazer, pessoal. Não dá tempo de eu corrigir tantos exercícios aqui. Eu vou conseguir corrigir 2, 3, no máximo. Mas o resto vocês têm que fazer. É muito importante. Senão vocês não aprendem algoritmos. Não tem jeito. É difícil mesmo. Tem que errar, tem que ver onde vocês estão errando. Quem pode fazer isso são só vocês, cara. Não dá pra eu fazer isso. Oi? Dá pra fazer agora, exatamente. Algumas coisas vocês já viram em matérias anteriores, vocês vão começar agora a aplicar. Tem o seu fundo de lógica, mas não vão conseguir tanto. Tudo bem aí, pessoal? Vou fazer a chamada então.